Que a bênção do nosso Senhor esteja conosco, moradores do coração. Hoje é 10 de agosto de 2015 e foi um dia interessante. Temos vivido nesta casa por 12, 13 anos pela generosidade de duas pessoas muito especiais. Hoje eles vieram a nós com um assunto, dizendo que possivelmente eles teriam que voltar atrás. E isso significaria que teríamos de encontrar outro lugar para morar. É desnecessário dizer que eu estava um pouco distraída, tendo que lidar com isso, pensando se realmente isso vai acontecer? Como vamos lidar com isso, Senhor? Como é que vamos continuar fazendo o que estamos fazendo? Todas as coisas que acontecem quando você tem que se mudar, e sem comprometer o recebimento de uma mensagem para vocês toda noite, porque o Senhor deixou isso muito claro. Ele quer que eu esteja fazendo isso a cada noite. Então, ele foi muito doce durante a adoração. Isso me tomou um longo tempo para que a minha mente se desligasse dos meus problemas e chegar realmente em um ponto onde eu estava adorando. E ele me ajudou com isso. Eu sei, sua graça me alcançou. E ele começou a falar comigo e disse: você não tem nada a temer. Tudo está em minhas mãos. Sempre foi, sempre será. Eu sou o seu provedor. Não se ocupe com preocupações, Claire. Preste atenção para o trabalho. Deixe as coisas em torno de você, mas permaneça centrada em minha vontade, neste canal e no seu rebanho. Eu vou cuidar de tudo o que pertence a você. Eu cobri você, meu amor. E eu disse: claro que você me cobriu, Senhor, eu entendi isso, mas eu temo pelos meus anexos, como os meus gatos. Estamos tão acostumados a viver aqui e fazer caminhadas no campo atrás da casa. E o que vai acontecer com eles e esse tipo de coisa? E Jesus disse: eles são a sua família e estarão com você aonde quer que você vá. Eu disse: vá? E o Senhor falou: no entanto, eu nunca disse que você estaria indo em qualquer lugar além do céu, não é? Não, Senhor, o Senhor não disse. Então pare de se preocupar. Tudo está em minhas mãos capazes. Você crê, não é, Claire? Claro que eu creio, Senhor. Então você pode descansar? Sim, Senhor. Agora, o que eu estou dizendo é que as coisas estão mudando em torno de você, mas eu nunca mudo. E enquanto você tiver sua atenção em mim, o que você tem de se preocupar? Nada, eu acho. Meu amor, a preocupação é inútil. A oração é que é necessária. Então eu disse: Senhor, não é considerado como oração quando eu apenas me sentar lá em luto? Você sabe, aquelas vezes que você lida com os sentimentos, emoções, apego, as coisas, e você apenas se senta lá na frente do Senhor, e você realmente não pode fazer nada, além de lidar com os seus sentimentos? E eu queria saber se isso conta como oração. Você sabe, quando você está clamando ao Senhor para ajudá-lo a acertar as coisas em sua mente. E ele respondeu: contanto que você está colocando sua petição aos meus pés, sim, isso conta como oração. A oração é muito mais do que sentenças de petição, seja verbal ou não verbal. A oração é um suspiro, um reconhecimento de uma necessidade de coisas a serem feitas corretamente. A oração é a compaixão pela condição humana. Sempre que o seu coração se quebra por algo pequeno, a qualquer hora, eu conto isso como oração. Eu vejo sua incredulidade. Deixe-me colocar-lhe desta maneira, para que o seu ponto de vista evangélico fundamentalista seja satisfeito, está bem? Considere João capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E eles encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. João, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E Jesus continuou: então você vê, o que eu estou dizendo é bíblico. Minha mãe tinha o coração de uma intercessora, assim como o seu coração. Ela viu o constrangimento da festa nupcial e suspirou profundamente, sabendo que seriam envergonhados. O suspiro se tornou uma oração para mim, e não apenas qualquer oração. Naquele momento, me revelei aos servos. Ainda não era minha hora, mas o suspiro do coração dela ressoou tão profundamente dentro de mim que adiantei-me. Então você vê, seus suspiros são poderosos. E eu disse: uau, Senhor, obrigada por mostrar tão claramente. E Jesus disse: eu gostaria que você se livrasse dessa mentalidade legalista e começasse a confiar mais em mim. Mas, para o bem de seu público, que pode ter alguns tão teimosos quanto você, é que eu expliquei biblicamente. Há tanta coisa que você não vê nas Escrituras. As regras dos homens têm obscurecido muitas verdades. Por exemplo, que você tem que sentir dores na oração de joelhos por horas antes de receber um milagre. Isso é uma mentira. Claro que, quando o intercessor passa a ser a sua mãe judia, bem, isso é completamente diferente, disse ele sorrindo. E ele continuou: eu ouvi os gritos do coração de uma mãe por seus filhos. Isso também é muito poderoso. Qualquer uma que está disposta a assumir a responsabilidade de ser mãe, se é para seus próprios filhos ou crianças de outros, ganha uma graça especial para ser homenageada por sua preocupação, que é o suficiente para ela estabelecer sua vida para apoiar esta criança. Você é uma mãe, não apenas para os seus próprios filhos, mas para estes moradores do coração também. E assim, suas orações transportam uma unção especial para suas necessidades. Isso não faz você se sentir melhor? E eu respondi: isso certamente faz, Senhor, obrigada. Ajude-me a absorver e realmente acreditar nisso de todo o meu coração. Eu queria compartilhar essa história com você. Eu me lembro da história de uma certa mulher que passou numa emissora de TV cristã. Ela foi esmagada com uma crise que tinha surgido na emissora e teve que correr para uma reunião de emergência. Mas antes dela sair fora da porta, uma mulher que tinha vindo de fora da cidade para um compromisso com ela veio chorando e pedindo orações. O marido dela ia divorciar-se dela por causa de uma outra mulher. Bem, a proprietária da estação escutou, mas teve que liberá-la rapidamente com a promessa de orar. Perturbada pela distração da crise na emissora, como ela estava correndo para fora da porta, ela deixou escapar: oh, Deus, apenas cuide disso, por favor, você vai? Por favor, cuide disso. E essa foi a primeira e única oração que ela fez. Vários meses depois, ela foi abordada por uma mulher bem vestida, com um cheque de $50.000 para a emissora. Ela disse: você não se lembra de mim, não é? A proprietária da TV disse: não, me desculpe, eu não me lembro. A mulher com o cheque disse: 6 meses atrás eu lhe pedi para orar pelo meu casamento. Em poucos dias tudo ficou bem. Meu marido e eu estamos reconciliados e agora temos um casamento maravilhoso. E eu sabia que era por causa das suas orações. Ela deve ter rido para si mesma quando ouviu aquilo. Eu disse ao Senhor depois disso: bem, Senhor, o que era tão poderosa sobre a oração dela que o Senhor atendeu tão rapidamente? E Jesus disse: ela era uma mãe para aquela mulher e aqueles que assistiam à sua emissora. Ela era uma mulher de oração, levando uma vida de obediência, sacrifício e compromisso total comigo. Ela era bem disposta, por isso teve suas orações respondidas. A mulher que veio até ela foi humilhada em seu casamento. Ela também era uma alma que fez dela um ponto a olhar para outros financeiramente e para orar por eles.
Por sua disposição de alma e de sua fidelidade a mim, ela também foi motivada a ter suas orações respondidas. Ambas as almas, dando e recebendo, estavam em um estado de graça comigo. Eu nem sempre digo sim, mas nesse caso foi merecido. Você se lembra da história de Tobit? E eu disse, sim, é um dos meus favoritos. E Jesus continuou, foi porque Tobit viveu uma vida justa e exemplar que eu enviei o anjo Rafael para ajudá-lo na recuperação de seu dinheiro, que ele precisava desesperadamente, bem como lhe foi providenciado uma nora piedosa. Tobit era também um pai para muitos, um homem que se preocupava desinteressadamente para com os outros, enterrando os mortos, até mesmo estranhos, mesmo nos horários mais inconvenientes. Então, muitas vezes, meu amor, eu respondo oração por causa da bondade de uma petição a mim. Uma vida altruísta, de caridade, tem grande virtude diante de mim, e eu estou disposto a distinguir essa pessoa com dons extraordinários, especialmente responder a sua oração. Então, depois disso, foi uma espécie de uma longa pausa. E finalmente eu disse, Senhor, há outra coisa que você queira nos dizer essa noite? E ele respondeu, sim, existe mais. Não permita ser alarmada com as coisas mudando em torno de você. Eu estou falando com todos da minha noiva agora. Isso geralmente é a tática do inimigo para provocar insegurança, as coisas tangíveis na sua vida passando por mudanças. Quando seu coração está centrado em mim e não na sua família, na sua moradia, na sua comida e roupas, não importa o que vai acontecer em torno de você. Seu coração não vai ser abalado. A fim de ter essa disposição no coração, deve-se colocar em prioridade a sua relação comigo, porque eu nunca mudo. Quando você começa a colocar o seu coração em outras coisas, você está lentamente sendo colocado em uma armadilha. E eu disse, eu senti isso, eu realmente senti isso. Então Jesus continuou. No começo, parece inocente o suficiente, uma afeição por alguma coisa ou alguém. Quando você começa a definir seu coração para outras coisas, você está sendo colocado lentamente dentro de uma armadilha. A princípio, parece bastante inocente, uma afeição por alguma coisa ou alguém. Em seguida, você se acostuma com isso, e isso torna-se importante para a sua felicidade. Eu posso dizer que nenhuma coisa deve capturar seu coração ou tornar-se mais importante do que eu? Se as suas necessidades básicas sejam atendidas a cada dia, alegre-se de que você tenha o suficiente para aquele dia. Mas se você começar a pôr tempo a mais e ver a sua atenção na vida se voltando para as coisas, você está lentamente sendo atraído para uma armadilha dolorosa. Esta é a razão pela qual eu disse, se as riquezas aumentam, não defina o seu coração sobre elas. Seu coração só deve pertencer a mim. Um homem ou uma mulher que define prioridades em coisas que não são necessidades, logo está disposto a comprometer-se a mantê-los. Para um ministro do Evangelho, isso é extremamente perigoso. Sua congregação começa a crescer, a sua renda expande, você investe em uma casa mais cara, mais luxos na mesa, e estas coisas começam a dominar sua vida, tornando-se uma fonte de prazer. O resultado? E se esse estilo de vida é ameaçado, existem dolorosas escolhas a serem feitas. Sacrificar tudo ou comprometer o rendimento? Eu quero que vocês sejam livres, crianças. Eu quero que você não tenha cuidado com as coisas do mundo, colocando-me no centro de sua vida, sua primeira e única alegria, seu rei, sentado no trono do seu coração. Paulo era um homem segundo o meu próprio coração. Não importava para ele se ele estava bem alimentado, bem vestido, bem alojado, ou se ele viveu no canto de uma fábrica de tendas. Sua alegria era em mim. Todo o resto foi simplesmente apoiando a sua alegria. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus, capítulo 6, versículos de 31 a 32. Jesus continuou: não só eu sei que você precisa dessas coisas, como eu as forneço para você também. Não pense que, porque você tem ganhado a sua vida substancial pelo trabalho de suas mãos, que você é responsável por aumentar a sua riqueza. A verdade é que eu provi você com habilidade e oportunidade de ganhar a vida, e se eu retirá-la, na mesma hora você se tornaria um sem-teto. Oh, como é sábio aquele que aprendeu a ser feliz com muito pouco, de fato feliz com nada às vezes. Alguém como ele é livre como os pardais e não tem cuidado com as coisas do mundo. Contraste isso com aqueles que buscam a prosperidade e viveram uma vida completamente ocupada com o que eles vão comer, onde eles vão morar, o que vai vestir e os prazeres e decepções que vêm com isso. A compra, a manutenção de algo, a proteção de tantas coisas. Oh, que armadilha você pode cair quando se vive em opulência. Esse vaso aprendeu da maneira mais difícil e amarga como um estilo de vida materialista pode ser. Muitas vezes eu a ouvi clamar por uma vida menos complicada, e como ela recebe mais e mais de mim em seu coração, eu a ajudei a realizar esse sonho. Todos vocês agora prestem muita atenção às suas afeições e considerem o que você estaria disposto a comprometer para manter seus prazeres. Você está pronto para renunciar a tudo pelo meu reino? Se forem tomados amanhã, vocês estariam cabisbaixos, suicidas, humilhados? Ou seu coração permaneceria firme, confiando apenas em mim? Proponho essas coisas para você, porque é o que está vindo para essa nação. Muitos que procuram fama e riqueza ficarão sem um tostão do dia para a noite. Eu não quero isso para você. Eu quero o tesouro do seu coração para mim, pois eu nunca vou ser tirado de você. E quanto mais humilhado você for, mais eu vou aprovar você. Pense sobre essas coisas. Resolva em seu coração agora o que é mais importante. E não é apenas as coisas que estão ameaçadas. Alguns podem viver muito bem sem elas. São as pessoas que significam algo para você em sua vida e que de repente poderão viver sem você. Que de repente não vão mais querer segurar você, não terão mais respeito por você. Para essas pessoas, você se tornará irrelevante e até mesmo indiferente. Nunca se sabe exatamente quem são seus amigos, até que você perde toda a sua influência e esteja ridicularizado sobre o desprezo do mundo. Então você vai saber quem são seus amigos. Eu sempre vou amar e valorizar você. Tenha em vosso coração a memória de mim, na cruz, nu, ferido, sujo de suor e sangue, desfigurado além do reconhecimento. Naquele momento, eu era o mais desprezado e odiado de todos os homens, e certamente o mais pobre. Sim, isso é o que me tornei como um exemplo para você, não para definir o seu coração nas riquezas e realizações mundanas. Você será feliz se você seguir este exemplo. Entrar em obstinação, à disposição de um único coração. Agora eu estou oferecendo esta graça a vós, assim como vocês estão ouvindo esse convite.